Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quinta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e o meu coração nessa manhã abençoada. E a gente está dando sequência na série de vídeos dessa semana. Estamos refletindo sobre sentimentos e hoje nós vamos refletir sobre medos. O medo é um sentimento humano e nós sabemos disso, nós sentimos medo. Mas a gente tem tido um medo além da conta. Esse medo ele tem nos aprisionado e muitas vezes o nosso medo de perder tem vencido a nossa vontade de vencer. E eu gosto muito de uma frase do Martin Luther King que diz que ele não se preocupa com a altura da voz dos maus, mas com o silêncio dos bons. E o que tem paralisado a minha e a sua vida em termos de medo? Hoje nós vamos refletir sobre os 6 principais medos. Eu estou pegando uma referência de um livro que eu li, que foi fantástico. Teve um determinado momento da minha vida que eu tinha medo de várias coisas e esse livro, que é um livro cristão, me ajudou a me libertar dessas gaiolas que são colocadas na nossa cabeça, que nos limitam, e eu queria compartilhar desses medos com você, fazendo um contraponto entre o próprio medo que ocorre dentro do nosso coração, mas também a visão espiritual e divina para cada um deles. Então vamos lá, então a gente vai refletir hoje no livro de Josué, é o capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: Não foi isso que eu ordenei a você? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Repare aqui que a fonte do medo é a falta de confiança. Nós sabemos que nós, como humanos, temos dificuldades, nós temos medo, mas os medos são suplantados pela confiança no Senhor. Nós devemos ter a certeza que o Senhor caminha com a gente, porque nós somos novas criaturas. Não há mais condenação, nem para mim, nem para você. Então nós andamos sob as asas do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria trazer uma perspectiva para você nessa manhã dos 6 principais medos, segundo uma obra literária que eu li, que o ser humano tem, fazendo um contraponto exatamente com o que Deus tem para nós. Então nós temos aqui o medo de não ter dinheiro, de não termos como sustentar a nossa vida, de nós perdermos o nosso emprego, de alguma forma não conseguimos sustentar a nossa família. Eu queria dizer para você nessa manhã de que a partir do momento que nós temos a nossa vida inclinada no Senhor, Ele que acompanha todos os nossos passos, Ele que nos guia pelas suas veredas, Ele que nos leva de acordo com seus propósitos, com seus objetivos. Existem várias promessas a respeito da nossa vida. Então nós não devemos nos preocupar com aquilo que nós vamos comer ou com aquilo que nós vamos vestir, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele tem diante dele o volume de fios de cabelos na nossa cabeça. Então o Senhor controla todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Então nós não devemos nos preocupar com a nossa parte financeira. O que nós devemos fazer é dar foco na vontade do Senhor. O restante tudo vai ser acrescentado à nossa vida. Então não se preocupe com o que vai acontecer com o seu futuro, se você vai ter recursos ou não. É Ele que comanda todas as coisas, e uma vez que nós estamos nos braços dele, é Ele que vai conduzir e fazer todas as coisas. Nós temos o medo de doenças na nossa saúde. Aí eu posso dizer por experiência própria, há 2 anos e meio atrás eu tive um tumor no meu tronco cerebral, praticamente uma sentença de morte, e praticamente boa parte dos dias eu agradeço ao Senhor pelo milagre que Ele fez. Tem dias que eu nem acredito que eu estou aqui diante de você, mas eu poderia ter tido medo da doença,
de alguma forma, entendido que essa doença me levaria a sequelas, mas eu preferi recorrer ao meu Senhor, preferi me agarrar a Ele e, de fato, fazer as suas vontades. Eu estou aqui falando para você agora que Ele me deu uma libertação de um tumor cerebral. Então, isso é digno de vitória. E a gente também tem medo da velhice. E aqui eu posso dizer que a partir do momento que nós estamos andando nos nossos próprios caminhos, focados na nossa natureza pecaminosa, certamente nós teremos o nosso período de velhice, da mesma forma que andando nos caminhos do Senhor, mas diferentemente, agora focados no Senhor, nós teremos a sabedoria que o Senhor, o Espírito Santo, colocará no nosso coração. São anos bem vividos, são os melhores anos da nossa vida. Isso não quer dizer que nós não teremos aflições, pelo contrário, os processos da vida virão para nos tornar ainda mais fortes e nos dar a sabedoria e o entendimento do que realmente importa, daquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Nós temos medo de não sermos aceitos, e a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós ganhamos novas mães, novos pais, novos irmãos, novos filhos, novos primos, novos sobrinhos, nós ganhamos novos netos. É assim que funciona. E a partir do momento que nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo, nós de fato entendemos que nós somos parte de algo. Nada individual é para mim ou para você, mas é em prol de um coletivo, porque Deus não trabalha no individual, sempre trabalha no coletivo. Então a gente não precisa ter medo de não ser aceitos. A gente tem medo das críticas, e aqui nós temos claramente que nós precisamos entender que nós somos imperfeitos. Quando nós temos medo das críticas é porque nós ainda buscamos a perfeição, nós achamos que nós somos melhores do que os outros, mas a partir do momento que nós entendemos que nós somos imperfeitos, que nós erramos, que nós falhamos, nós estaremos abertos às críticas e, na realidade, no reconhecimento da imperfeição e na busca contínua pela santidade, é ali que nós vamos agradar ao Senhor, é ali que nós teremos um coração que realmente agrada ao Senhor. E por último, o medo da morte. O ser humano ele tem medo da morte, ele tem medo de viver pouco ou viver mal, de não desfrutar da sua vida, do seu trabalho. Mas eu digo para você que o medo da morte ele é completamente suplantado pela certeza da salvação. Uma vez que nós nos entregamos para Cristo, meu irmão, minha irmã, nós somos seres eternos, o nosso coração é eterno ao lado do Senhor. Nós podemos viver em perfeita comunhão com Ele na eternidade ou escolher por caminhos que levam à perdição. Isso é uma decisão, ou nós vamos seguir os caminhos de vida eterna ou vamos seguir pelos caminhos que nos levam à condenação eterna. É uma decisão nossa, mas nós não devemos ter medo da morte, porque nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas e nós queremos andar nos caminhos de vida eterna. E aí, meu irmão, minha irmã, o que tem colocado medo no seu coração? Diante dessas palavras que o Senhor coloca para nós nessa manhã, o que tem ainda te amedrontado? O que tem impedido de você não ter medo? Porque você como humano, da mesma forma que eu, nós temos medo, mas sabendo que existe Jesus Cristo ao nosso lado, Ele nos sustentando com sua mão direita, Ele está direcionando os nossos caminhos, nós não precisamos temer nada, é simplesmente confiar. Perceba que o medo advém de uma falta de confiança. É quando a gente titubeia na confiança no Senhor que o medo vem, mas a gente consegue ver aqui nesses 6 aspectos que o Senhor está em todos eles, garantindo que nós viveremos o melhor dessa terra ao seu lado. Mesmo nos momentos de angústia, Ele estará lá. Nos momentos de tempestade, de deserto, Ele estará lá para poder nos sustentar. E o que tem te amedrontado? O que tem te colocado numa posição onde você se sente cativo, onde você percebe que você não consegue, de fato, desfrutar daquilo que o Senhor preparou para você e você não consegue ter um grande romper em fé? Coloque isso aos pés do Senhor nessa manhã, que Ele dará uma grande libertação para você e para mim, desses nossos medos,
nessa manhã de quinta-feira. Então vamos lá? Senhor Deus, eu queria te agradecer muito pela sua presença, por essas inspirações, te agradecer por esse canal, pela minha vida, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que aqui estão. Senhor Deus, muitas vezes o medo de perder tem superado a nossa vontade de vencer, Senhor Deus. Nós queremos vencer em Ti, Pai. Queremos, Pai, decidir pelo Senhor, Pai. Nós não queremos ter medo, Pai, da nossa provável falta de dinheiro, porque nós estamos focados nas nossas habilidades, nas nossas limitações, mas a gente tem um grande romper em Ti, Pai. Nós não queremos ficar focados, Pai, no medo de termos doenças, ou de morrermos, Senhor Jesus, ou de não sermos aceitos, Pai, ou de sermos criticados, Senhor Jesus, porque tudo advém da sabedoria, da transformação que o Senhor faz no nosso coração. Mas a partir dessa manhã, Pai, nós não queremos mais ser movidos pelo medo, Pai, acuados num canto da sala, Senhor Jesus, em poços, Pai, profundos, Pai, de extrema escuridão, Senhor Jesus, no canto da sala, Pai. Nós queremos, Pai, ser movidos, Pai, pela sua graça, Senhor Jesus, pela sua luz, Pai. Então nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa redobrar, Senhor Jesus, no nosso coração a sua presença, Pai. Possamos, Pai, confiar a cada dia mais em Ti, Pai, que essa incerteza, Pai, muitas vezes, essa insegurança que nós temos, Pai, de que o Senhor não está no controle de todas as coisas, Pai, que isso aí possa ser, Pai, completamente suplantado, Pai, pela Sua presença, pela Sua comunhão, Senhor Jesus, pela Sua força, Pai, aquilo que de fato, Pai, nos faz caminhar, nos faz ir adiante, Senhor Jesus. Então nós queremos, Pai, renunciar, Senhor Jesus, em Seu nome, nessa manhã, a todo medo, Pai, que nós possamos, Pai, ter vontade de viver, ter vontade de vencer, Pai, porque nós somos feitos para sermos servos fortes e corajosos, Pai, não silenciados, Pai, pelo maligno, mas, Pai, ativos nesse mundo, fazendo as Suas vontades. É isso que nós pedimos nessa manhã abençoada de quinta-feira. Meu irmão, minha irmã, queria agradecer muito a sua presença. Se Jesus utilizou esse vídeo para poder alcançar o seu coração, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho, dessa forma que essa mensagem, da mesma forma que alcançou os nossos corações, certamente alcançará outros corações. Queria desejar para você uma quinta-feira abençoada, livre dos medos, porque você e eu confiamos plenamente no nosso Senhor. Glória a Deus por isso. E nos vemos amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente fecha com a reflexão sobre sentimentos de inferioridade. Nos vemos lá. Grande abraço. Obrigado.